Alô, amigos do Saber Direito, juristas ou não, que tenham dúvidas sobre as nossas 5 aulas dadas. Meu nome é Arsênio Brauner, eu sou hoje defensor federal no Rio, titular de ofício cível e sou também hoje professor de Constitucional e Processo Civil. Dei aqui aula de Processo Civil de Juizado Especial Federal. E durante as nossas 5 aulas tratamos sobre todos os temas da matéria necessários para enfrentamento de qualquer concurso ou problema do seu dia a dia. Durante esse tempo foi-nos enviado e-mails através do e-mail saberdireito@stf.jus.br e nós vamos responder a esses 10 e-mails enviados aqui que nós identificamos, selecionamos no público que assistiu às aulas. Passamos então à primeira dúvida, é da Fabiana Guedes, de Goiânia, Goiás. Um abraço para o estado de Goiás e um abraço especialíssimo para minha amiga Fabiana Guedes. E ela diz o seguinte: pode existir no JEF representante da parte que não seja advogado? Observem. Pode existir no JEF representante da parte que não seja advogado. Isso é muito comum, por exemplo, em tutelas de saúde, onde a parte está presa numa cama e autoriza alguém, à mão mesmo, instrumento particular, a representá-la no JEF. Os JEFs têm, inclusive, termos de representação prontos, modelos prontos disso. Agora tem que ficar bem claro o seguinte: há enunciado do FONAJEF impedindo representações em massa. Por quê? Porque em dadas comunidades do Brasil, alguns líderes comunitários estavam cobrando percentual e captando ações para juizado federal. Então, por exemplo, um líder comunitário de um bairro X captava ações de expurgos inflacionários, GDATA, e cobrava, não sendo advogado, não tendo titulação jurídica. Por isso, o FONAJEF, a reunião dos juízes, que nós falamos nas nossas 5 aulas, resolveu impedir essas representações coletivas. Então, Fabiana, é possível, é relativamente comum, mas é limitado a um número de processos específico que normalmente os tribunais regulamentam entre 5 e 3 processos conforme o TRF. O TRF da 2ª região, por exemplo, limita a 5 processos. Eu só posso ter representantes em 5 processos específicos para a atuação em juízo. A segunda pergunta vem da Helena Santos Ribeiro, de Cachoeira Paulista, de São Paulo. E ela pergunta o seguinte: primeiro, um abraço para São Paulo, um abraço para todos os amigos de São Paulo. E aí a Helena pergunta o seguinte: é possível que um particular seja réu no JEF? Bom, os juizados federais, eles foram construídos para que os réus sejam aqueles típicos que nós vimos nas nossas aulas. Quais sejam? Vamos rememorar: União, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Agora, eventualmente, pode acontecer um exemplo, como eu vou dar aos senhores agora. Vamos supor que nós tenhamos um pedido de pensionamento civil, que é feito contra a União, feito por uma companheira de um soldado do nosso Exército Brasileiro. Vejam bem, esse pensionamento civil, ele já é percebido pelo filho dessa companheira. Estão entendendo? Por quê? Porque esse filho foi reconhecido como sendo filho legítimo do de cujos. Nesse caso, obrigatoriamente, será litisconsorte passivo da União essa criança no processo, porque ele já percebe pensão e ele terá de dividi-la com a sua mãe. Então, eventualmente, quando houver exigência de litisconsórcios necessários, é possível sim, para minha amiga Helena, essa resposta de que nós tenhamos particulares atuando no juizado federal no polo passivo.
e faço uma observação. Nessa situação, o particular pode apresentar pedido contraposto, que é proibido aos réus típicos, como eu havia dito em aula aos senhores. Passamos à terceira pergunta, e a terceira pergunta veio de Unai, Minas Gerais. E ela pergunta o seguinte: como se dá a contagem do prazo de intimação virtual? E é uma excelente pergunta, pelo seguinte: em vários estados brasileiros, a Justiça Federal está se informatizando. Caso, por exemplo, que nós temos no Rio de Janeiro já 80% dos processos virtuais. Como se dá essa contagem de prazo? Da seguinte maneira: eu mando e-mail Justiça para a pessoa e a pessoa tem 10 dias para abrir o seu e-mail. Se ela abrir o seu e-mail em 10 dias e entrar no site da Justiça com seu usuário e senha, na entrada ela considera-se intimada. Então ela entra no site da Justiça e considera-se intimada. E a partir daí o próximo dia útil será o dia de contagem do prazo processual. Evidentemente que se ela entrar no site domingo ou sábado, considera-se que ela entrou no site segunda e o prazo só começa a contar terça-feira. Agora, vamos supor que a pessoa não abre o e-mail nos seus 10 dias. No 11º dia útil, posterior aos 10 dias, no primeiro dia útil posterior aos 10 dias, começa o que se chama de autointimação eletrônica. Isso é, nós temos uma intimação eletrônica sem uma efetiva comunicação da parte. Agora, vejam bem, no processo civil ordinário, essa autointimação eletrônica seria considerada ficta e nós passaríamos a ter um revel com curador especial nos autos. Observem e coloquem em negrito, ou caixa alta, ou como os senhores queiram, no caderno dos senhores. No processo eletrônico, mesmo a citação por omissão, ela é considerada real e pessoal. Isso é, eu posso intimar e citar dessa forma todos os entes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, o que realmente dá uma diferença fundamental para o poder desse ato de comunicação processual. O processo eletrônico é uma realidade. Para vocês terem uma ideia, os juizados do Rio estão 100% informatizados, as varas de execuções fiscais estão 100% informatizadas e as varas federais comuns estão aí sim 70% informatizadas, o que dá esse nível de 80% de informatização. Quem não estudar o processo virtual vai ter um grande problema. Observação que faço aos senhores: no projeto do novo código, os prazos processuais só contar-se-ão nos dias úteis. Então, esse prazo de 10 dias que nós estamos falando, ele terá suspensões em feriados. Ele não contar-se-á em feriados. Bem como os prazos processuais não contar-se-ão em dias não úteis. Então, aviso aos senhores que os senhores tenham cuidado para, eventualmente, na mudança que nós teremos, provavelmente, o novo código será promulgado, é o que há boato até o final do ano, eu jogo uma vacatio legis de 1 ano e início de 2013 nós teremos que enfrentar isso na vida diária. E quem faz prova de concurso tem um problema. Qual é o problema? A partir da promulgação do novo código, o novo código passa a ser pedido em prova. Mas o velho código pode ser pedido em prova, sim ou não? Sim, pode ser pedido em prova. Então, os senhores vão ter que saber a sistemática antiga e a sistemática a ser implementada. Isso gera uma dificuldade fundamental quando nós tratamos de desenvolvimento de resposta em concurso público. Tá certo? Nós vamos dar um pequeno intervalo e para vocês tomarem uma água, um café e daqui a pouco a gente volta. Do Saber Direito Responde, voltamos aqui às nossas respostas às perguntas que os senhores enviaram por e-mail saberdireito@stf.jus.br. Eu respondo agora a pergunta de Marcos Sampaio, da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal, uma
Feliz coincidência. Quantas testemunhas são arroláveis em GEF? Observe bem, Marcos, nós temos um problema. O problema é o seguinte: a Lei 10.259 não tem uma regulamentação do número de testemunhas a serem arroladas. Então, há um vácuo legislativo nesse sentido. Também não temos nenhum enunciado do FONAGEF falando sobre isso. Então, nós caímos na regra da 9.099. E a regra da 9.099 determina que sejam arroladas 3 testemunhas, no máximo, em sede de petição inicial ou contestação. Então, são 3 testemunhas, no máximo, em sede de petição inicial ou contestação. Nesse caso, a parte tem uma faculdade. A parte pode requerer que uma dessas testemunhas, ou todas elas, sejam intimadas pelo juízo. Nesse caso, se elas não comparecerem, elas serão conduzidas sob vara, isso é, serão conduzidas coercitivamente para serem ouvidas. Agora, o mais comum é que em juizado, se eu não requerer essa intimação, eu me responsabilize por levar as testemunhas arroladas por mim. Então, e é o que normalmente ocorre. As pessoas normalmente não pedem a intimação dessas testemunhas. Passamos à nossa próxima pergunta, do Rafael Ferreira de Guarulhos, em São Paulo. E o Rafael pergunta o seguinte: professor, em que difere a sentença do GEF do processo civil comum? Bom, Rafael, ela difere em vários aspectos. E eu vou te listar os principais. Primeiro aspecto fundamental: a sentença do GEF prescinde de relatório. O que eu quero afirmar quando eu digo que ela prescinde de relatório? Eu quero dizer que ela não precisa ter o relatório, que é o primeiro elemento da sentença, que se divide em 3 elementos, lembram? Relatório, fundamentação e dispositivo, pois o relatório pode não existir em juizado especial federal. Agora, se o juiz federal quiser fazer um bom trabalho e quiser colocar o relatório na sua sentença, ele pode colocar sim ou não? Sem problema nenhum. Ele pode colocar o relatório e não teremos obstáculos, sem problema nenhum. A outra peculiaridade que nós temos diz respeito a uma explicitação do chamado efeito translativo dos recursos. Isso é, mesmo que não conste da sentença, pode ser levado à segunda instância do juizado, a turma recursal. Essa é uma diferença fundamental que faz com que as sentenças de juizado passem a não delimitar a seara recursal. A doutrina critica um pouco esse enunciado porque este é, na verdade, o efeito translativo, permitido pelo artigo 515, parágrafos do Código de Processo. Finalmente, a sentença do juizado é proferida normalmente de forma oral e abre um prazo aí de abertura de recurso inominado, eventual ou embargos declaratórios, conforme o caso. Passamos à nossa próxima pergunta, e a nossa próxima pergunta, ela vem de Curitiba, Paraná. Um abraço para o estado do Paraná, o curso jurídico também, um abraço. E a pergunta é a seguinte: em primeira instância, qual o efeito da interposição de embargo? É muito importante que nós diferenciemos os embargos declaratórios em juizado em primeira instância para as outras instâncias. Por quê? Porque em primeira instância, os embargos declaratórios, eles têm um efeito meramente suspensivo e podem ser interpostos, inclusive, pelas partes. Por exemplo, eu como parte oralmente em audiência, sem advogado, posso embargar? Posso. E os embargos terão efeito suspensivo. Por exemplo, para o recurso inominado, os embargos têm efeito meramente suspensivo. Então, se eu embargo de declaração, no 5º dia de um prazo de 10, quando for intimado dos embargos, eu terei o quê? Eu terei o restante de 5 dias de prazo para apresentar o meu recurso inominado. Agora, observem, na turma recursal, o efeito dos embargos não é suspensivo, ele passa a ser interruptivo.
Está certo? Os embargos, portanto, eles têm um efeito interruptivo em turma recursal. Isto é, eles param o prazo da onde estava e o prazo recomeçará para outros recursos, como, por exemplo, recurso extraordinário, pedido de uniformização e tantos outros recursos possíveis em juizado federal. É uma diferença importante, então eu vou repetir. Em primeira instância, os embargos suspendem o prazo recursal. Estamos juntos? Está compreendendo? E, em segunda instância, os embargos interrompem o prazo recursal. Só que nós temos que responder o seguinte. Vamos supor que em um dado processo, eu apresente embargos declaratórios no 5º dia do prazo do recurso inominado. Está certo? Aí, eu sou intimado dessa decisão de embargos declaratórios e resolvo interpor novos embargos declaratórios. Isso é possível? Claro que sim. E eu interponho no 5º dia do prazo. Sobra prazo de recurso inominado, sim ou não? Não. Aí nós ficaríamos sem prazo. Então nós caímos no CPC e o prazo fica de 24 horas para o inominado quando ele for intimado. Eu vou dar um pequeno intervalo para vocês tomarem um café, uma água e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o nosso programa Saber Direito Responde. Eu sou o professor Arsênio Brauner. Estou respondendo hoje perguntas sobre JEF, Juizados Especiais Federais. E temos agora uma pergunta do Igor Soares, de Teresina, no Piauí. O Igor pergunta o seguinte: olá, professor Arsênio Brauner, é possível recorrer de decisão, no caso interlocutória, em JEF? Bom, Igor, em regra, não. Em regra, as decisões interlocutórias em JEF não precluem e são atacadas em recurso inominado. Então, se cair em prova, por exemplo, que em regra as decisões interlocutórias são irrecorríveis em JEF, você colocará que está certo. Entretanto, existem duas decisões interlocutórias no JEF que podem ser atacadas por recurso. E essas duas decisões são decisões liminares de natureza cautelar ou natureza antecipatória. São os artigos 4º e 5º da Lei 10.259. Então, veja bem, Igor, eu vou repetir. Há duas decisões que são atacáveis por um recurso, que são decisão liminar cautelar e decisão liminar antecipatória. Artigos 4º e 5º da Lei 10.259. Veja bem, Igor, o recurso que ataca essas decisões é o pedido de revisão, que é chamado por alguns TRFs, por exemplo, o TRF da 2ª Região, de agravo de instrumento. Mas não tem nada a ver com agravo de instrumento do processo civil, apesar de ter semelhanças procedimentais. Então, me parece que fica bem respondida essa questão, no sentido de que só decisões liminares, cautelares ou antecipatórias viabilizarão o recurso, chamado de pedido de revisão. Passamos à próxima pergunta. Ela vem de Barreiras, na Bahia, e é sempre um prazer falar para o estado da Bahia, onde eu estou frequentemente dando aulas, onde encontro esse povo maravilhoso. E a pergunta é a seguinte: professor Arsênio, é cabível recurso especial em JEF? E aí nós temos que trabalhar com a Constituição Federal e chegar à seguinte conclusão. O recurso especial ele é previsto no artigo 105, inciso 3º do texto constitucional, do texto cidadão. E ele só é possível para decisões de tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Ele não é possível para decisões de outros órgãos jurisdicionais. As turmas recursais, apesar de enfrentarem recursos, são compostas por juízes de primeiro grau. Então, as turmas recursais não são tribunais. Assim, a jurisprudência concluiu que não há viabilidade de recurso especial em JEF. Agora, os processos chegam ao STJ quanto a questões materiais ou de competência no recurso do pedido de revisão à Turma Nacional de Uniformização. Então, eu consigo levar o processo até o
STJ, mas não por meio de um recurso especial. E eu passo a pergunta, que vem de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço de novo para o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo está assíduo hoje. E a pergunta é a seguinte: professor, como se dá a uniformização se a decisão da TNU difere do STJ? E foi exatamente o que eu acabei de falar aos senhores. Isso é, nós seguimos o procedimento de uniformização comum ao recurso que viabiliza que essa decisão da TNU seja levada ao STJ. Todos os recursos em juizado federal têm prazo de 10 dias, com exceção de um recurso. Qual é este? Os embargos declaratórios. E esse não foge à regra. Em prazo de 10 dias eu consigo levar o processo ao STJ. Inclusive tem uma questão interessante que eu gostaria de trazer, que é o seguinte: em regra, esses recursos são levados ao STJ, normalmente o FONAGEF aconselha que os processos idênticos não sejam suspensos, continuem em trâmite. Entretanto, isso tem que ser relido pela última doutrina, pelo seguinte: nós temos uma doutrina muito forte da professora Ada Peregrini, no sentido de que, se eu tenho a solução de um caso repetitivo, um caso idêntico, é aconselhável a suspensão dos processos para que eu tenha uma solução isonômica. A isso a ADA chama de molecularização. Isso vem do direito italiano. Por quê? Porque eu tenho vários pontinhos, vários átomos conflituosos e, portanto, eu acabo englobando esses átomos conflituosos através da molecularização. Tranquilo? Estão entendendo? Então, por exemplo, uma ação civil pública, um recurso repetitivo, abrange várias demandas e com a solução desses processos molecularizados, eu resolvo os atomizados. Vamos à nossa pergunta também que temos aqui, de Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, aqui pertinho, e ela é do Theo Vasconcelos. É possível que a condenação final extravase os 60 salários mínimos? É possível, Theo, é possível. Em algumas exceções é possível que isso ocorra, e eu vou dar essas exceções ao senhor. Anote, por favor. Primeira exceção, quando eu tratar dos juros legais. Segunda exceção, quando eu tratar da correção monetária, INPCA. Terceira exceção, quando eu tratar de parcelas vincendas, trato continuado. Isso é, se o processo tiver 3 anos, todas aquelas prestações serão inseridas na condenação final. E, finalmente, multas, seja punitivas ou moratórias, astrentes ou litigâncias de má-fé, podem extravasar os 60 salários. Só que, nesse caso, eu tenho uma consequência. Qual é? Eu sou pago por precatório, eu não sou pago por RPV. Foi um prazer imenso ter podido responder aos senhores, e se quiserem entrar em contato direto comigo, o meu Twitter é @ArsênioBrauner, e eu estou à disposição de todos os senhores. Agradeço a TV Justiça e a Corte Suprema, então muito obrigado, até a próxima oportunidade de estar no Saber Direito Responde.